My name is Raj Kala, and this video is going to be very quick and different because in this video I'm going to speak with you 70% of the time in Portuguese. Yes, I'm going to speak Portuguese with you 70% of the time here in this video. Yeah, seriously, many people have asked me why I don't make videos in Portuguese, but in a very aggressive way, so I think I should make a video talking about it and explaining the situation and why most of my videos are still in English, because I had made a video saying that I would start making videos in Portuguese, but I haven't made many videos in Portuguese since then, and okay, there's a reason for that, and I hope you enjoy this video. Então vamos lá, vou fazer um vídeo em português agora. Como eu disse antes, agora em inglês, muitas pessoas estavam me perguntando nos comentários, mas principalmente em mensagens pessoais no WhatsApp. E uma coisa que eu percebi que as pessoas estão me perguntando bastante é, assim, me perguntam por que você não gosta de falar português? Você é do Brasil, mano. Que é Brasil, fala português. E eu não sei porquê, eu acho que talvez seja porque eu disse alguma coisa naquele outro vídeo que eu falei, por que eu me sinto mais confortável falando inglês? Alguma coisa eu disse naquele vídeo que fez com que algumas pessoas, na verdade bastante, muitas pessoas acreditassem que eu não gosto do português. Eu não sei o que eu disse naquele vídeo, eu revi o vídeo, eu não achei que eu disse nada assim, sabe? Mas então eu sinto a necessidade de explicar que não, na verdade eu gosto bastante de português, eu leio vários livros em português, eu trabalho com português escrito, sabe? A maioria das pessoas que trabalham comigo falam inglês, como eu disse naquele outro vídeo. E é por isso que eu só interajo em inglês o dia inteiro, no trabalho, no escritório. Quando eu vou pro escritório, eu trabalho mais em casa mesmo, né? Pela internet, mas quando eu vou pro escritório eu interajo em inglês com o pessoal, porque as pessoas são nativas, falantes de inglês, então acaba que faz sentido, né? Mas eu trabalho com inglês escrito o tempo todo e é uma língua que eu adoro. Eu acho uma língua muito bonita, a literatura é muito legal, acho que ela é bastante musical, eu gosto muito de português. Então eu não sei o que eu disse naquele vídeo, mas me desculpe. Então se eu disse alguma coisa errada, mas eu gosto bastante de português, sim. Eu pretendo fazer mais vídeos em português, muita gente me pede, faz vídeo em português, para de fazer vídeo em inglês. Você devia parar de fazer vídeo em inglês. Ninguém quer ver vídeo em inglês. E aí eu fico pensando, parar de fazer vídeo em inglês eu não quero fazer, porque eu gosto, em primeiro lugar eu gosto de fazer vídeos em inglês. Em segundo lugar eu me sinto mais à vontade falando em inglês, não sei porquê, aquela coisa que eu falei no outro vídeo, né? Então, por exemplo, eu me sinto mais sério falando em português, sabe? As piadinhas não surgem, sabe? As piadinhas não surgem. E a minha intenção com o meu canal é proporcionar uma outra ferramenta, uma outra source. Approximately 10 hours later. Um outro source. 5 minutes later. Uma outra fonte para vocês ouvirem o inglês. Quanto mais você ouvir o inglês, quanto mais exposto você tiver ao inglês, mais rápido você aprende. Eu acredito muito nisso. Então, eu criei meu canal com o intuito de proporcionar mais uma ferramenta, mais uma fonte para que vocês pudessem ouvir o inglês. E eu sei que eu falo inglês bonito. Então é por isso que eu falo em inglês. Imersão é quando você se expõe bastante, se expõe completamente a uma língua. Se expõe tanto àquela língua que você aprende essa língua mais rapidamente, você aprende essa língua mais eficientemente. Então, se você se expõe ao inglês 100% do seu tempo, você vai aprender inglês. Assim como um bebê aprende português, sabe? Só ouvindo. Se você ouvir muito inglês, se você ficar muito exposto ao inglês, você vai aprender o inglês. E eu queria dar mais essa fonte de inglês para vocês. Porque é assim que eu estudo as línguas que eu estudo, sabe? Sempre me exponho bastante. Eu sei que é impossível para um brasileiro no Brasil ter essa imersão completa. Porque imersão é quando você se expõe completamente à língua. E eu sei que é impossível. Se você mora no Brasil, como é que você vai fazer isso? Mas dá pra você ter aquela imersão parcial que já ajuda muito e já é suficiente. Eu conheço pessoas aqui no Brasil, que eu vou tentar fazer vídeo com elas ainda, que são brasileiras, que nunca foram para o exterior e falam inglês como nativos. Eu sei que muita gente fala que é impossível, vários professores falam, não, isso é impossível. Inclusive alguns amigos meus americanos, que moram no Brasil, que falam português com aquele sotaque, sabe? Falam, não, eu aprendi português perfeitamente, mas é impossível, nunca vou me livrar daquele sotaque. Olha,
Eu não quero entrar nessa conversa agora porque eu tenho que provar. Então eu quero trazer para o meu canal pessoas que eu conheço que falam inglês como nativos. E simplesmente por terem feito esse método de imersão, sabe? De imersão parcial. Porque imersão total só se você for realmente para outro país. Eu vou fazer mais vídeos em português porque é uma coisa que eu quero fazer também, uma coisa minha mesmo. Tenho vários planos de vídeos, várias ideias. Quero até fazer colaborações com outros YouTubers. Eu não tenho contato de nenhum outro YouTuber. Muita gente fala assim, faz collab com Mário Vergara. Mas eu não, sabe? Ou faz collab com tal YouTuber. Eu não tenho contato dessas pessoas, então eu vou ter que ainda ver como é que eu vou chegar, vou ter contato com outros YouTubers. Mas eu tenho sim a vontade de fazer collabs com outros YouTubers. Por favor, deixem no comentário que outro canal que você assiste também de inglês que você gostaria que eu fizesse um vídeo junto, assim. Deixa no comentário que eu vou tentar entrar em contato com essa pessoa. Delicious. Então uma dicas simples que realmente fazem totalmente a diferença e vocês vão notar. Façam um teste durante uma semana com as dicas que eu vou dizer agora, que eu vou dar pra vocês agora. Façam um teste por uma semana e depois vocês me falem o quanto vocês evoluíram. Sabe aquela série que você já assistiu várias vezes em português? Aquela série tipo Friends ou How I Met Your Mother? Aquela série que você já assistiu várias vezes dublada em português. Assista essa série novamente, mas em inglês. Pode ser que você assista de novo agora com a legenda em inglês e assiste a série de novo, porque você já sabe, você já conhece os episódios, você já sabe até as falas, sabe? Sabe aquela série ou aquele filme que você vai assistir e você já consegue prever até as falas, porque você já assistiu várias vezes? Assista novamente essa série, esse filme, mas agora em inglês. Pode ser com a legenda em inglês inicialmente, mas depois que você pegar a confiança, tira a legenda, mesmo que você não entenda tudo, porque imersão não é sobre entender tudo. É totalmente sobre ficar exposto à língua o máximo de tempo possível, porque o cérebro vai se acostumando com aquele som, com aquele ritmo, com aquelas palavras, mesmo não entendendo completamente todo o vocabulário. Você vai perceber que quando você for estudar inglês, você vai entender tudo muito mais facilmente. Eu garanto isso. Take my word. Believe me, please. Assim como eu falei, um bebê ele é exposto à língua, né? Por exemplo, ao português, e ele não entende todas as palavras, mas do nada ele tá falando, sabe? A mesma coisa pode e vai acontecer com você. Eu uso esse método quando eu aprendo qualquer outra língua e funciona. Então, por exemplo, às vezes eu tô dormindo, eu tô ouvindo um podcast em italiano. E eu não entendo todas as palavras, com certeza não, eu tô estudando italiano. Mas aí quando eu vou estudar italiano de fato, quando eu pego os livros, quando eu começo a falar, sabe, tudo flui muito melhor. Então eu garanto pra vocês, por favor, façam isso. Assistam uma série, um filme que você já viu, mas agora em inglês. Ouça bastante, como eu falei que eu escuto podcasts, por favor, escutem podcasts em inglês. Podcast é tipo rádio, então você pode ficar ouvindo, indo pro trabalho, trabalhando, dependendo do trabalho, né? Se você for um médico, não fique ouvindo podcast enquanto você estiver fazendo uma cirurgia. Viu? Esse é o tipo de piada que eu faço quando eu estou falando português. É piada boba, piada de tio do patê. Então, ouça o máximo de tempo possível. Ouça podcasts, por favor. Você vai perceber a diferença. Assista canais de YouTube, não só canais de brasileiros ensinando inglês, mas canais de falantes da língua inglesa mesmo, sabe? Vlogs em inglês, porque aí você vai ter contato com o inglês da vida real mesmo, sabe? Inglês que é falado de um americano, por exemplo, para americanos, ou inglês falado de um ou inglês falado de um britânico para britânicos, sabe? Um australiano para um australiano, então você vai ter contato com o inglês da vida real. Isso é muito importante. Eu tô assistindo todos os canais de YouTube italianos agora, porque eu tô estudando italiano, então recomendo totalmente isso. Eu só recomendo coisas que eu faço. Outra dica é vocês trocarem as configurações dos seus aparelhos eletrônicos. Micro-ondas, televisão, então coloca para inglês. Troca a língua da sua televisão para inglês. Então quando você for ler o menu, você vai ler ele em inglês. Quando você for usar o seu micro-ondas, ele vai ter as instruções em inglês. Computador também. Quando você for usar o Windows, ele vai estar em inglês. Quando você for usar o Word, ele vai estar em inglês, sabe? E isso faz uma diferença sim, porque você vai estar usando na sua vida real o inglês. O inglês não vai ser só mais uma língua que você vai estar estudando, vai ser uma língua que você vai estar usando na vida real. Você vai estar lendo, você vai ter que entender a instrução do micro-ondas, sabe? Por exemplo.
troque a língua também nas suas redes sociais. Por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Troca totalmente a língua do português para o inglês. Faz uma diferença absurda também. Siga pessoas que falam inglês de forma nativa. Siga nativos falantes de inglês no Twitter, no Facebook, porque assim, eles vão fazer postagens no Instagram e as postagens deles vão estar em inglês. Então você vai ter contato com a vida real, com o inglês da vida real. Principalmente no Twitter. Siga celebridades que falam inglês, porque aí você vai estar sempre lendo os posts deles em inglês, e vai ser inglês da vida real mesmo, sabe? Gírias novas, expressões do momento. E me siga no Twitter também, porque eu tenho poucos seguidores. Às vezes eu falo, hello guys, e ninguém responde. Me siga no Twitter, please. E no Instagram também. É uma coisa bem boba, e é uma coisa que eu faço. Quando eu tô sozinho aqui em casa, eu começo a falar sozinho na língua que eu tô aprendendo. Então eu começo a falar em japonês sozinho, eu começo a falar em francês sozinho. Nós achamos que você é louco e que tem os parafusos soltos. Sempre que você tiver a chance de falar em inglês consigo mesmo, sabe? Se não é sozinho em casa, fala inglês. Você pensa assim, tô com fome, eu queria comer alguma coisa. Você pensa, como é que eu falaria isso em inglês? Aí você vai lá e fala, sabe? Conversa sozinho ou sozinha em inglês. Vai fazer uma diferença absurda. Por favor, faça tudo isso que eu tô pedindo. E durante uma semana, só como um teste. E depois você me fala o quanto isso te ajudou a melhorar o seu inglês. Mesmo na hora que você for estudar, você vai ver, caramba, agora eu tô entendendo muito melhor. Esse contato, essa imersão é o que eu proponho no meu canal. Vou sim postar mais vídeos em português, mas eu nunca vou deixar de postar vídeos em inglês. Agora, a última dica que é muito importante também é você tem que interagir com outras pessoas em inglês. Porque tudo que eu te falei até agora vai fazer com que o seu cérebro se acostume ao inglês de maneira mais natural. Que o seu corpo, seu cérebro entenda o inglês como alguma coisa natural para você. E você vai aprender e você vai aprender mais rapidamente. Mas você tem que interagir. Sabe aquela coisa que eu falei? If you don't use it, you will lose it. E sim, as pessoas falam, mas eu não tenho ninguém para interagir em inglês, porque eu não conheço ninguém. Eu recomendo que você entre no meu grupo do Telegram. Leia na descrição do vídeo como entrar no grupo do Telegram. Mas não entra e fica calado só lendo o que as pessoas estão conversando. Tenta interagir. Mesmo que você não saiba o que dizer, puxa assunto. Usa o tradutor, usa o Google Tradutor, não tem problema, sabe? O importante é você interagir, você pensar, eu estou conversando com outras pessoas usando somente o inglês. Isso vai te ajudar tremendamente. So I've made this video in Portuguese because many people have asked me to do that. And yeah, here it is. So thank you very much for watching this video. Please hit the like button, subscribe to the channel, like our page on Facebook, follow me on Twitter and on Instagram. Thank you very much and I'll see you next class. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para permitir notificações. Clique em permitir todas as notificações. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, o máximo de contatos que puder. Por favor, me ajude. Clique em compartilhar e compartilhe este vídeo no Facebook e principalmente no WhatsApp, em grupos e com seus amigos.